A carteira pesava nas mãos de Juliana como se estivesse em chamas. R$ 8.500, o suficiente para mudar sua vida, o suficiente para salvar sua filha. Mas Juliana ia devolver. E o que ela pediu em troca? Nenhuma quantia de dinheiro poderia pagar. Um pedido impossível. Um pedido que faria um homem de coração de pedra confrontar seu passado. 24 horas antes, ela nem imaginava que encontrar uma carteira na calçada seria o início de tudo. A noite caía fria sobre a Avenida Paulista. Juliana, aos 28 anos, carregava nos ombros muito mais que os 6 meses de rua. Carregava Sofia, sua filha de apenas 4 meses, embrulhada em um cobertor fino que já não protegia do vento cortante de junho. O chão em frente à loja de roupas fechada era seu lar há tanto tempo que ela já nem lembrava a sensação de dormir em uma cama. Por favor, senhor, só R$ 1 para comprar leite para minha filha. A voz de Juliana mal saiu, rouca de tanto pedir, de tanta humilhação. Ela havia se posicionado estrategicamente perto da porta do restaurante japonês de luxo, onde os clientes saíam satisfeitos, com suas sacolas de compras e conversas animadas sobre negócios e viagens. O homem que acabara de sair do estabelecimento era diferente dos outros. Não era apenas o terno que devia custar mais que 3 meses de aluguel. Era a postura. A forma como ignorou Juliana não foi com pressa ou desconforto. Foi com desdém calculado, como se ela fosse parte da paisagem urbana que ele preferia não ver. Ricardo Almeida tinha 52 anos e um império no ramo imobiliário. Seu nome estava em placas de dezenas de edifícios na cidade. Aquela noite havia fechado um contrato de R$ 8 milhões. Estava satisfeito consigo mesmo, poderoso. Gente assim deveria trabalhar, não pedir esmola, murmurou para o manobrista, alto o suficiente para Juliana ouvir. Ela abaixou a cabeça. Não era a primeira vez. Não seria a última. Sofia começou a chorar, aquele choro fraco de bebê com fome. Juliana aninhou com delicadeza, cantarolando baixinho uma canção que sua mãe costumava cantar. Uma mãe que se foi há 3 anos. Um pai que partiu antes dela conhecer o mundo. Órfã de pai e mãe, agora mãe sozinha. Ricardo entrou no Audi preto, ajustou o retrovisor, conferiu o celular. O manobrista fechou a porta com reverência. O carro de luxo deu partida com um ronco suave, quase silencioso. Símbolo de eficiência alemã. Foi então que Juliana viu, no chão, bem onde o carro estava estacionado, uma carteira de couro marrom, grossa, do tipo que homens poderosos carregam cheias de cartões importantes e dinheiro. Seu coração disparou. Olhou ao redor. Ninguém havia percebido. O manobrista já estava atendendo outro cliente. Os seguranças da loja estavam distraídos. O carro de Ricardo já virava a esquina, suas luzes traseiras desaparecendo no trânsito pesado. Juliana esperou alguns segundos, eternos segundos. Sofia chorou mais forte. Ela se levantou, as pernas doloridas de ficar tanto tempo sentada no concreto frio, e caminhou até a carteira. Pegou-a rapidamente, escondeu debaixo do cobertor junto com Sofia e voltou para seu lugar. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos ao redor poderiam ouvir. Com as mãos tremendo, abriu a carteira. A primeira coisa que viu foi dinheiro. Muito dinheiro. Notas de R$ 100, organizadas em maços. Contou mentalmente. Devia ter pelo menos 8, talvez 9 mil reais ali. Uma fortuna. O suficiente para mudar sua vida imediatamente. Cartões de crédito, Black, Platinum, nomes que ela só via em propagandas. Cartões de visita, Ricardo Almeida, CEO Almeida Incorporações. Documentos, CNH com foto dele, sério, poderoso. RG. Até um cartão de embarque de primeira classe para Miami, marcado para daqui a 3 dias. Então, enfiada em um compartimento menor, uma fotografia. Juliana puxou a foto com cuidado. Era Ricardo, mais jovem, talvez uns 10 anos atrás.
Ele sorria, um sorriso genuíno, tão diferente da expressão fria e distante que ela havia visto minutos atrás. Ao seu lado, nos braços, uma menina pequena de uns 7 ou 8 anos, cabelos cacheados, olhos brilhantes, abraçada ao pai com aquele amor incondicional que só crianças têm. Algo se mexeu no peito de Juliana. Sofia chorou novamente. Fome. A menina estava com fome. Juliana olhou para o dinheiro. Com aquilo, poderia comprar leite, fraldas, comida. Poderia alugar um quarto por um mês, talvez 2 se fosse econômica. Poderia dar um banho quente em Sofia. Poderia dormir sem medo de alguém roubar sua filha durante a noite. Poderia desaparecer. Ninguém saberia. Um homem rico como aquele nem sentiria falta de 8.000 reais. Ele provavelmente gastava isso em uma noite de jantar e vinhos importados. Mas a foto, a menina na foto, tinha mais ou menos a idade que Sofia teria daqui a alguns anos, se Sofia sobrevivesse, se conseguisse criá-la. Se não morresse de frio, de fome ou de uma doença qualquer que o sistema público não conseguisse tratar a tempo. Juliana fechou a carteira, respirou fundo, olhou para Sofia, que finalmente tinha se acalmado, chupando o próprio punho na tentativa de enganar a fome. Procurou novamente nos cartões. Encontrou o endereço comercial. Rua Funchal, 418, Torre Empresarial Diamond. Conhecia a região. Era longe, muito longe dali. Teria que caminhar, pois não tinha dinheiro para ônibus, mas tinha um plano arriscado, talvez estúpido. Mas era a única chance que tinha. Não ia roubar a carteira, ia devolver, mas ia pedir algo em troca, algo que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar, mas que aquele homem frio e poderoso, que já foi pai de uma menina sorridente, talvez pudesse dar. Juliana guardou a carteira dentro da mochila surrada que carregava suas poucas posses. Ajeitou Sofia no colo. Deitou-se no papelão que servia de colchão, mas não conseguiu dormir. Pela primeira vez em meses, não era o frio ou a fome que a mantinha acordada. Era a esperança. E esperança, ela havia aprendido, podia ser a coisa mais perigosa de todas. A madrugada chegou devagar, trazendo consigo aquele frio úmido que penetrava nos ossos. Juliana não tinha pregado o olho. Sofia dormia inquieta, mexendo-se constantemente, procurando um calor que o cobertor fino não oferecia. Quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar a avenida, Juliana já estava acordada, sentada, com a carteira no colo. Abriu-a novamente. Precisava ter certeza de que aquilo não tinha sido um sonho desesperado. O dinheiro continuava lá. Contou nota por nota dessa vez. 8.500 reais, exatos, organizados em maços perfeitos, como se Ricardo tivesse acabado de sacar do banco. Provavelmente tinha mesmo. Juliana fechou os olhos e fez as contas na cabeça. Com 8.000 reais, poderia alugar um quarto simples por 3 meses. Sobrariam uns 2.000 para comida, fraldas, remédios. Poderia procurar emprego sem a pressão de estar na rua. Poderia deixar Sofia em algum lugar seguro enquanto ia atrás de trabalho. 3 meses de dignidade, 3 meses de chance. Mas e depois? E quando o dinheiro acabasse, ela voltaria para a rua, voltaria a pedir esmola, a ser ignorada por homens como Ricardo Almeida? Sofia acordou chorando. Aquele choro agudo, desesperado, de quem está com muita fome. Calma, meu amor, calma. Juliana aninhou, mas sabia que palavras não alimentavam bebês. Olhou ao redor. A padaria da esquina já estava abrindo. O cheiro de pão fresco invadiu seu nariz, fazendo seu estômago revirar. Ela mesma não comia há quase 2 dias. Tinha dado o último pedaço de pão para Sofia, mastigado até virar papa. Pegou uma nota de 50 reais da carteira. Só uma. Só para comprar leite para Sofia e um pão para ela. Devolveria o resto. Era justo, não era? Uma pequena recompensa pelo trabalho de devolver tudo aquilo. Mas enquanto segurava a nota, a realidade a atingiu como um soco. Ela não tinha só Sofia para pensar. Tinha ela mesma. E sua história não era bonita.
Não era digna de filme. Era só triste mesmo. Juliana tinha crescido na periferia de São Paulo, filha única de uma mãe que fazia faxina e de um pai que ela nunca conheceu. Morreu antes dela nascer. Um acidente de trabalho que ninguém investigou direito. A mãe fez o que pôde. Criou ela com amor e sacrifício, mas o câncer não dá trégua para pobre. Levou sua mãe quando Juliana tinha apenas 25 anos. Foi então que conheceu Marcelo. Ele parecia a salvação. Trabalhava como entregador, tinha planos, falava em construir uma família. Quando Juliana descobriu que estava grávida, ele jurou que ficaria, que seria diferente do pai dela. Mentiu. 3 meses de gravidez, Marcelo simplesmente desapareceu. Não atendeu mais o celular. Mudou de endereço. Sumiu como se nunca tivesse existido. E Juliana, grávida e sozinha, tentou segurar as pontas. Trabalhava como auxiliar de limpeza em um escritório. O salário era pouco, mas dava para pagar o aluguel de um quartinho. Até que Sofia nasceu prematura. Ficou 2 meses na UTI neonatal. Juliana precisou faltar ao trabalho. Foi demitida. Tentou pagar o aluguel com o que tinha guardado, mas não deu. 2 meses de atraso. Despejo. Sem família. Sem amigos que pudessem ajudar. Sem rede de apoio. A rua. Juliana voltou ao presente, enxugando uma lágrima que insistia em cair. Sofia continuava chorando. Vou devolver, meu amor. Vou devolver porque é o certo. Sussurrou para a filha. Mas não era só isso. Havia aquela foto. Aquela menina nos braços de Ricardo. Aquele sorriso. Alguma coisa naquela imagem dizia que ele sabia o que era ser pai, que ele entendia o amor que ela sentia por Sofia, e se ele pudesse entender sua dor também. Guardou a nota de 50 de volta na carteira. Não ia tirar nada. Ia devolver tudo, cada centavo, cada documento, e ia pedir ajuda, não dinheiro, algo maior. Juliana trocou a fralda de Sofia, improvisando com o que tinha. Lavou o rosto em uma torneira pública. Tentou arrumar os cabelos com os dedos. Queria ter aparência digna, mas 6 meses na rua não deixavam muita margem para a vaidade. Olhou os cartões de Ricardo novamente. Rua Funchal, 418, Torre Empresarial Diamond. Colocou o endereço na memória. Eram quase 12 quilômetros dali. Teria que caminhar, com Sofia no colo. Começou a jornada às 7 da manhã. O sol já esquentava, prometendo um dia quente. Seus pés doíam a cada passo. O tênis surrado tinha um buraco na sola que deixava as pedras entrarem. Sofia ora dormia, ora chorava. Juliana parou 3 vezes para dar água para ela, usando a mamadeira velha que guardava na mochila. As pessoas passavam apressadas, indo para o trabalho. Ninguém olhava para ela. Estava acostumada. Moradores de rua são invisíveis, especialmente para quem tem pressa. Depois de quase 3 horas caminhando, Juliana finalmente avistou a torre. Era imponente. Vidro espelhado, pelo menos 30 andares, uma entrada com mármore e seguranças uniformizados. Ela respirou fundo. Sofia estava dormindo agora, finalmente mais calma. Juliana olhou para seu reflexo no vidro da entrada. Roupa suja, rosto cansado, cabelo embaraçado, cheiro de rua que nem ela conseguia mais sentir, mas sabia que estava lá. E ia entrar naquele prédio. Ia devolver a carteira, ia pedir o impossível, ia pedir que um homem rico e frio, que a tinha humilhado na noite anterior, lhe desse a única coisa que poderia salvar sua filha. Uma chance. Mas enquanto se aproximava da entrada, viu os seguranças olhando para ela com aquela expressão que conhecia bem, desprezo. E soube que não seria fácil. Nada nunca era. O segurança a viu se aproximando e imediatamente se posicionou na entrada, bloqueando a porta giratória de vidro. Não pode entrar, disse ele firme, sem sequer perguntar o que ela queria. Juliana respirou fundo. Sabia que isso aconteceria. Eu preciso falar com o Sr. Ricardo Almeida. É urgente. Claro que precisa, o segurança sorriu com sarcasmo.
Ele era jovem, não devia ter mais de 25 anos, mas já tinha aquela dureza de quem lida com indesejáveis todos os dias. Olha, moça, aqui não é lugar para pedir esmola. Tem um abrigo na rua. Eu não estou pedindo esmola. Juliana o interrompeu, tentando manter a voz firme. Eu preciso devolver uma coisa importante para o senhor Ricardo. Ele perdeu ontem à noite. O outro segurança, mais velho, se aproximou. Que coisa? Juliana hesitou. Se mostrasse a carteira ali, na frente de todo mundo, eles poderiam simplesmente tomar dela. Poderiam dizer que ela roubou. Poderiam chamar a polícia. É pessoal. Preciso entregar nas mãos dele. Os dois seguranças trocaram olhares. O mais jovem riu. Ah, é pessoal. Tá bom então. E eu sou primo do presidente. Eu estou falando sério. Ele perdeu a carteira ontem, na Avenida Paulista, perto do... A carteira do Dr. Ricardo? O segurança mais velho franziu a testa. Ele ligou aqui hoje cedo, desesperado, procurando. Você pegou a carteira dele? Eu achei, por isso estou aqui para devolver. Sei. O tom do homem mudou. Ficou mais duro. E por que não levou numa delegacia? Por que veio direto aqui? Juliana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eles estavam olhando para ela como se fosse uma criminosa. Porque o endereço dele estava nos cartões. Achei que seria mais rápido trazer pessoalmente. Mas rápido para quê? Para pedir recompensa? O segurança jovem cruzou os braços. Olha, a gente conhece esse golpe. Acha uma carteira, ou pior, pega de alguém e vem aqui se fazer de samaritana para ganhar dinheiro. Não é golpe. Eu só quero devolver. Sofia acordou com a voz alterada de Juliana e começou a chorar. O choro ecoou no hall de mármore, atraindo olhares de executivos que entravam e saíam do prédio. Olhares de julgamento, de incômodo. Moça, eu vou te dar uma chance. O segurança mais velho falou, num tom que tentava ser conciliador, mas soava condescendente. Deixa a carteira comigo. Eu entrego para o Dr. Ricardo. Ele vai agradecer, com certeza vai até dar uma recompensa. A gente dá um jeito de você receber. Não, Juliana segurou a mochila com força. Eu preciso entregar pessoalmente. Preciso falar com ele. Isso não vai acontecer. Por favor. A voz de Juliana falhou. Sofia chorava cada vez mais alto. As pessoas começavam a parar para observar a cena. Só liga para ele. Fala que tem uma moça aqui com a carteira dele. Ele vai querer ver. Os seguranças se entreolharam novamente. O mais velho pegou o rádio. Central, aqui é a portaria. Tem uma situação aqui. Pode contatar o Dr. Ricardo, avisar que tem uma pessoa dizendo que achou a carteira dele. A resposta veio rápida pelo rádio. Dr. Ricardo está em reunião. Não pode ser interrompido. É urgente. Uma pausa longa. Depois, ele disse que dessem 5 minutos. Juliana sentiu um misto de alívio e terror. Ele estava vindo. O homem que a tinha humilhado na noite anterior. O homem que tinha nojo dela. E ela ia ter que olhar nos olhos dele e pedir o impossível. Os 5 minutos pareceram 5 horas. Juliana tentou acalmar Sofia, ninando ela, cantarolando baixinho. Mas a menina estava com fome, desconfortável, sentindo a tensão da mãe. Algumas pessoas passavam e olhavam com pena, outras com repulsa. Uma mulher chegou a cobrir o nariz com um lenço perfumado. Então o elevador se abriu. Ricardo Almeida saiu com passos rápidos, o celular na mão, o rosto fechado. Usava outro terno, esse azul marinho, provavelmente mais caro que o de ontem. Quando viu Juliana, parou por um segundo, os olhos se estreitando. É você, disse ele, mas não como uma pergunta, como uma acusação. A pedinte de ontem. Juliana engoliu seco. Senhor Ricardo, Você pegou minha carteira. Ele se aproximou imponente, intimidador. Ao redor, funcionários pararam para assistir. O saguão ficou em silêncio, exceto pelo choro de Sofia. Eu achei sua carteira. O senhor deixou cair ontem quando entrou no carro. Estou aqui para devolver. Ricardo estendeu a mão, impaciente. Então devolve. Juliana tirou a carteira da mochila.
As mãos tremiam. Ricardo a pegou bruscamente, abriu, começou a conferir. Os olhos dele corriam pelos cartões, pelo dinheiro. O rosto fechado, tenso. Todos esperavam. Ele contou o dinheiro, conferiu os cartões, os documentos, tudo estava lá. Cada centavo, cada papel. A expressão dele mudou, mas só um pouco. A surpresa durou 1 segundo. Depois voltou a máscara fria. Tudo está aqui, ele disse, mais para os seguranças que para Juliana. Eu disse que estava, ela respondeu, tentando manter a dignidade. Ricardo guardou a carteira no bolso interno do paletó. Tirou a carteira novamente, abriu o compartimento de notas, separou 4 notas de R$ 50, R$ 200. Estendeu para Juliana. Sua recompensa. Juliana olhou para o dinheiro. R$ 200. O suficiente para comer por 1 semana, para comprar fraldas, para dar um banho em Sofia. Mas não era o que ela tinha vindo buscar. Eu não quero dinheiro. Ricardo franziu a testa. Como assim não quer dinheiro? Todo mundo quer dinheiro. Eu preciso falar com o senhor, em particular. Um murmúrio percorreu o saguão. Ricardo olhou ao redor, visivelmente incomodado com a audiência. Eu não tenho tempo para... Por favor. Juliana deu um passo à frente. Sofia chorou mais alto. Só 5 minutos. Eu não teria vindo até aqui, andado 3 horas com minha filha no colo, se não fosse importante. Eu poderia ter ficado com o dinheiro, poderia ter sumido, mas eu vim, eu devolvi. Isso tem que significar alguma coisa. Ricardo a estudou por um longo momento. Seus olhos foram da mãe para a criança. Algo passou por seu rosto, algo que Juliana não conseguiu identificar. Dor, memória. 5 minutos, ele disse finalmente, virando-se. Sala de reuniões 3. Juliana o seguiu, sentindo os olhares de todos grudados nela. Os seguranças, os funcionários, as secretárias entraram no elevador. Ele apertou o botão do 5º andar sem olhar para ela. O silêncio era pesado. Quando as portas se abriram, ele caminhou rápido por um corredor envidraçado, abriu a porta de uma sala de reuniões vazia. Entrou. Esperou que ela entrasse. Fechou a porta. Fala! Juliana respirou fundo. Era agora. Não tinha volta. Olhou para Sofia, que finalmente tinha se acalmado, os olhinhos arregalados olhando tudo ao redor. Olhou para Ricardo, que esperava com impaciência, os braços cruzados, e disse as palavras que mudariam tudo. Eu não quero dinheiro. Eu quero que o senhor fique com minha filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo piscou algumas vezes, como se não tivesse entendido direito. Sua boca se abriu ligeiramente, mas nenhum som saiu. Ele deu 2 passos para trás, passando a mão pelo cabelo perfeitamente penteado. O quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. Juliana segurou Sofia com mais força, as lágrimas já começando a embaçar sua visão. Mas ela não podia fraquejar agora. Tinha que ser forte. Tinha que fazer ele entender. Eu quero que o senhor fique com minha filha, repetiu a voz quebrando. Não para sempre, só até eu conseguir me reerguer. Até eu. Você está louca? Ricardo a interrompeu, elevando a voz. Você acha que eu sou o quê? Um orfanato? Um abrigo? Não, eu sei que o senhor é pai. Eu vi a foto na carteira. O senhor com uma menina. Não fala dela. A voz de Ricardo saiu como um trovão. Seu rosto, antes controlado, se contorceu em dor e raiva. Você não tem o direito de falar dela! Juliana recuou, assustada. Sofia começou a chorar de novo, sentindo a energia violenta no ar. Ricardo virou-se de costas, as mãos apoiadas na mesa de reuniões, a respiração pesada. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa, mais cheia de amargura. Você não sabe nada sobre mim. Nada. Eu sei que o senhor amou essa menina. Juliana disse suavemente, limpando as lágrimas. Eu vi no seu olhar quando olhou para Sofia agora há pouco. Eu vi algo. Você não viu nada. Mas a voz dele falhou.
Juliana deu um passo à frente. Minha filha está morrendo de fome. Eu estou morrendo de fome. Já tive febre 3 vezes esse mês e sei que é algo grave. Eu tuço sangue às vezes, mas não posso ir no hospital, porque se eu for, vão tomar minha filha de mim. Vão colocar ela no sistema e eu nunca mais vou ver ela. Então vai nos órgãos competentes. Procura assistência social, tem abrigos, tem programas que demoram meses, que colocam minha filha numa fila enorme, que podem separar a gente. Juliana estava chorando abertamente agora. Eu não estou pedindo para o senhor adotar ela, eu só preciso de tempo. Tempo para me recuperar, para conseguir um emprego, para ter onde morar. Por favor, só algumas semanas. Ricardo finalmente se virou. Seus olhos estavam vermelhos. Você está pedindo que um estranho cuide da sua filha. Você me deu sua carteira de volta, e isso é louvável, mas não me torna responsável pela sua vida. Eu sei, Juliana soluçou. Eu sei que é loucura, eu sei que é errado, mas eu não tenho mais ninguém. Meu pai morreu antes de eu nascer, minha mãe morreu de câncer há 3 anos, o pai dela me abandonou grávida. Eu não tenho família, não tenho amigos, não tenho nada, e eu estou assistindo minha filha definhar nos meus braços sem poder fazer nada. A voz dela ecoou na sala. Sofia chorava desesperadamente agora. E então começou a tosse. Juliana começou a tossir, forte, violenta. Ela se dobrou, tentando ao mesmo tempo proteger Sofia e cobrir a própria boca. A tosse era profunda, vinha do peito, cada espasmo sacudindo seu corpo frágil. Ricardo deu um passo à frente, alarmado. Você está bem? Juliana não conseguia responder. A tosse continuava. Ela via pequenos pontos de sangue na sua mão quando tentou cobrir a boca. Suas pernas começaram a fraquejar. Senta! Ricardo puxou uma cadeira. Senta agora! Juliana caiu na cadeira, ainda tossindo, ainda segurando Sofia, que chorava cada vez mais alto. A sala girava. Ela não conseguia respirar direito. Ricardo pegou uma garrafa de água da mesa, abriu, ofereceu. Bebe! Ela bebeu, a água descendo queimando pela garganta machucada. A tosse começou a diminuir. Respirações curtas e difíceis. Sofia estava quase roxa de tanto chorar. Você está doente, Ricardo disse, e não era uma pergunta. Pneumonia, eu acho, Juliana respondeu entre respirações. Começou faz uns 15 dias. Está piorando. E você não foi no médico? Com que dinheiro? Ela deu uma risada amarga. E se eu for no SUS, vão me internar e vão chamar o conselho tutelar. Vão dizer que não tenho condições de cuidar dela. Vão tirar minha filha de mim. Ricardo passou a mão pelo rosto. Olhou para Juliana. Olhou para Sofia. Olhou para a janela, para a cidade lá embaixo, como se procurasse respostas no horizonte. Eu tinha uma filha, ele disse finalmente, a voz baixa e controlada. Isabela. Ela tinha 8 anos quando foi diagnosticada com leucemia. Juliana ficou em silêncio, apenas ouvindo. Lutamos por 2 anos, os melhores médicos, os melhores tratamentos. Gastei tudo que tinha, venderia minha alma se pudesse. Mas não adiantou. Ela morreu nos meus braços há 3 anos. Ele fez uma pausa, a mandíbula apertada. Desde então, eu jurei nunca mais sentir isso. Nunca mais me apegar. Nunca mais sofrer assim. Eu sinto muito, Juliana sussurrou. Não sente. Ricardo olhou para ela com olhos vazios. Você não sabe o que é perder um filho. E eu não desejo isso para ninguém, nem para você. Por isso que você precisa procurar ajuda profissional. Eu não posso. O senhor pode. Juliana se levantou cambaleante, mas determinada. O senhor tem recursos, tem uma casa, tem condições. Eu vi na sua carteira, o senhor vai viajar para Miami daqui 3 dias. Tem dinheiro para passagem de 1ª classe, mas não tem compaixão para ajudar uma mãe desesperada? Compaixão? Ricardo deu um passo à frente, o rosto duro. Você quer que eu abra minha casa para uma estranha e um bebê? Você não vê como isso é absurdo? Como isso é... Juliana tossiu de novo, mais forte. Caiu de joelhos, apertando Sofia contra o peito.
A tontura voltou. A sala girava. Ela sentiu gosto de sangue na boca. Ei, ei! Ricardo a segurou pelos ombros. Você vai desmaiar. Não posso desmaiar. Juliana murmurou, mas já estava perdendo a consciência. Sofia, cuida da Sofia. Foi a última coisa que disse antes que tudo ficasse escuro. Quando acordou, estava deitada no sofá da sala de reuniões, uma garrafa de água ao lado. Uma secretária segurando Sofia, a bebê agora quieta, chupando uma mamadeira. Ricardo estava ao telefone, andando de um lado para o outro. Sim, eu entendi, mas ela está muito mal. Não posso deixar ela ir embora nesse estado. Tá bom. Ele desligou. Virou-se e viu Juliana acordada. Você desmaiou por 5 minutos. Sofia, está bem. Minha secretária deu leite para ela. Ele se aproximou, sentou na cadeira em frente ao sofá. Seus olhos não estavam mais furiosos. Estavam cansados. Eu liguei para o meu médico. Ele disse que com os sintomas que você descreveu, você provavelmente tem pneumonia bacteriana. Sem tratamento, pode evoluir para algo grave, potencialmente fatal. Juliana fechou os olhos. Já sabia disso. Eu não sou uma boa pessoa. Ricardo continuou. Eu sou egoísta. Eu sou frio. Eu construí muros ao meu redor porque dói menos assim. Mas ele parou, respirou fundo. Mas eu não vou deixar você morrer na rua com um bebê nos braços. Eu não consigo viver com isso na consciência. Juliana abriu os olhos, o coração disparando. 1 semana, ele disse firme. Você e a criança ficam na casa de hóspedes nos fundos da minha propriedade. 1 semana, eu providencio tratamento médico para você. Você se recupera. E depois você vai embora. Procura os órgãos competentes, reconstrói sua vida do jeito certo, longe de mim. Não era o que Juliana queria, mas era mais do que ela esperava. Obrigada, ela sussurrou, as lágrimas voltando. Muito obrigada. Não me agradeça ainda. Ricardo se levantou, colocando as mãos nos bolsos. Porque em 1 semana você vai embora, com a criança, e eu volto para minha vida, sozinho. Como tem que ser? Mas enquanto olhava pela janela, evitando os olhos dela, Ricardo não percebeu. Não percebeu que 1 semana pode mudar tudo. Não percebeu que o destino tem seus próprios planos. E não percebeu que, pela primeira vez em 3 anos, havia sentido algo. Algo que ele jurou nunca mais sentir. Esperança. A casa de hóspedes era maior que qualquer lugar onde Juliana já havia morado na vida. Localizada nos fundos da propriedade de Ricardo, separada da mansão principal por um jardim meticulosamente cuidado, a pequena casa tinha um quarto, uma sala, banheiro completo e até uma cozinha compacta. Simples, mas limpa, confortável, segura. Juliana entrou carregando Sofia, ainda em choque. Ricardo a seguiu, carregando a mochila surrada dela. Praticamente tudo que ela possuía no mundo. Dona Carmen vai trazer roupas de cama limpas e alguns mantimentos. Ele disse formal, mantendo distância. O médico vem em 1 hora. Você toma banho, se alimenta, descansa. Eu não sei como agradecer. Não precisa. Ricardo já estava se virando para sair. 7 dias, só isso. Mas antes que saísse, Juliana falou. Qual era o nome dela? Da sua filha? Ricardo congelou na porta. Ficou em silêncio por um longo momento. Quando respondeu, sua voz estava rouca. Isabela. É um nome lindo. Ele não respondeu. Apenas saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Juliana olhou ao redor. Havia uma cama de verdade, um sofá, uma janela com cortinas. Ela caminhou até o banheiro, abriu a torneira do chuveiro. Água quente, limpa, abundante. Começou a chorar. Chorou enquanto dava banho em Sofia pela primeira vez em semanas, com água morna e sabonete de verdade. Chorou enquanto secava a filha com uma toalha macia. Chorou quando deitou ela no sofá forrado com almofadas limpas. E então, pela primeira vez em 6 meses, tomou um banho de verdade. A água quente caindo sobre seu corpo magro, lavando a sujeira, o medo, a vergonha. Ficou lá até a água esfriar.
até sentir que talvez, apenas talvez, ainda fosse humana. Dona Carmen chegou como Ricardo havia prometido. Era uma senhora nos seus 60 anos, cabelos grisalhos presos em coque, olhos gentis. Trouxe lençóis limpos, toalhas e uma cesta com comida. Pão fresco, frutas, leite, queijo. Deus te abençoe, menina, ela disse, arrumando a cama. Quanto tempo você estava na rua? 6 meses. Dona Carmen balançou a cabeça. O mundo está difícil, mas você deu sorte. O doutor Ricardo pode ser duro, mas tem bom coração. Muito machucado, mas bom. Ele falou da filha, Isabela. Dona Carmen suspirou. Menina linda, alegre, iluminava essa casa. Quando ela morreu, uma parte do doutor Ricardo morreu também. Ele se fechou. Cancelou a viagem para Miami que ele fazia todo ano com ela. Vendeu o apartamento da praia onde eles iam nos fins de semana. Trabalha, 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 como se pudesse fugir da dor. Juliana sentiu uma pontada no peito. Ele deve ter sido um bom pai. O melhor. Depois que a esposa foi embora, ela não aguentou ver a filha sofrendo e abandonou os dois. Ele cuidou da Isabela sozinho. Cada consulta, cada tratamento, cada noite no hospital. Estava sempre lá. O médico chegou 1 hora depois. Doutor Henrique, um homem na casa dos 50, sério, mas gentil. Examinou Juliana, fez perguntas, ouviu seus pulmões. Pneumonia bacteriana, estágio avançado, ele confirmou. Mais 1 semana sem tratamento e você estaria em risco real de vida. Vou prescrever antibióticos fortes, antitussígenos e um suplemento alimentar. Você está severamente desnutrida. Deixou as receitas e saiu. Ricardo pagou tudo, mas não voltou para ver como ela estava. Os primeiros 2 dias foram de recuperação física. Juliana dormiu mais do que havia dormido em meses. Acordava apenas para amamentar Sofia, tomar os remédios e comer a comida que Dona Carmen trazia 3 vezes ao dia. No 3º dia, sentindo-se mais forte, ela saiu para o jardim. A tarde estava bonita, ensolarada. Sentou-se em um banco de pedra, Sofia no colo, observando as flores. Foi quando ouviu um choro de bebê. Vinha da casa principal. Juliana se levantou, confusa, e viu Ricardo na varanda, segurando algo nos braços. Não era real. Ele estava segurando um celular, reproduzindo um vídeo. Ela não devia olhar, não devia invadir a privacidade dele. Mas havia algo na postura dele, ombros curvados, cabeça baixa, que a fez ficar. Ricardo assistia a um vídeo antigo. Juliana conseguia ouvir a voz de uma criança rindo, falando algo sobre borboletas, e a voz dele, mais jovem, mais leve, respondendo: Sim, princesa. Vou levar você no Jardim das Borboletas amanhã. Promessa de pai. Então ele pausou o vídeo, fechou os olhos. E Juliana viu uma lágrima descer pelo seu rosto. Ela voltou silenciosamente para a casa de hóspedes, o coração apertado. Na noite do 4º dia, Sofia começou a chorar. Juliana tentou de tudo. Amamentou, trocou a fralda, ninhou. Mas a bebê não se acalmava. Choro alto, inconsolável. Era quase 00:30. Alguém bateu na porta. Juliana abriu, surpresa. Ricardo estava lá, de roupão, cabelos despenteados. Está tudo bem? Ouvi o choro. Ela está com cólica, eu acho. Desculpa acordar o senhor. Me deixa tentar. Antes que Juliana pudesse responder, Ricardo estendeu os braços. Pode ser? Ela hesitou, mas havia algo genuíno nos olhos dele. Entregou Sofia. Ricardo segurou a bebê com cuidado, apoiando a cabeça corretamente. Começou a caminhar pela sala, em um ritmo suave, balançando gentilmente. Começou a cantarolar, uma canção de ninar, baixinho, e Sofia se acalmou. Em menos de 5 minutos, a bebê estava dormindo tranquilamente nos braços dele. Como você fez isso? Juliana perguntou impressionada. Isabela tinha cólicas terríveis. Ele respondeu, ainda olhando para Sofia. Eu aprendi que movimento constante ajuda, e essa música cantava para ela toda noite. Ele ficou ali, parado, segurando Sofia.
Não devolvia. Apenas segurava. Olhava para o rostinho da bebê com uma expressão que Juliana não conseguia decifrar. Dor? Saudade? Ternura? Ela parece com a Isabela quando era bebê. Ele sussurrou, mais para si mesmo que para Juliana. O senhor quer segurá-la mais um pouco? Ricardo piscou como se despertando de um transe. Não, não devo. Devolveu Sofia cuidadosamente para Juliana. Boa noite. E saiu rapidamente, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. No quinto dia, o irmão de Ricardo apareceu. Juliana estava no jardim quando viu um homem de terno entrar pela porta principal. Mais jovem que Ricardo, na casa dos 40, com uma pasta executiva. Ela ouviu vozes alteradas vindo da casa. Você enlouqueceu, Ricardo. Não é da sua conta, Fernando. Como não é da minha conta, você trouxe uma estranha para morar na sua propriedade, com um bebê. Você não sabe nada sobre essa mulher. Pode ser golpe, pode ser... Ela devolveu minha carteira com 8.000 reais dentro. Se fosse golpe, teria sumido com o dinheiro. E você acreditou na historinha dela? Mulher de rua, coitadinha, bebê passando fome? Ricardo, pelo amor de Deus, desde quando você é ingênuo assim? Um silêncio pesado. Eu sei o que estou fazendo. Sabe? Ou está tentando substituir a Isabela? Porque se for isso, você precisa de terapia, não de... O som de algo batendo com força na mesa. Não fala o nome da minha filha e não fala como se você entendesse. Eu entendo sim. Você está sofrendo ainda e essa mulher está se aproveitando. Fernando, sai da minha casa, agora! Passos, a porta se abrindo. O irmão saindo, furioso. Juliana voltou rápido para a casa de hóspedes, o coração acelerado. Será que Ricardo mudaria de ideia? Será que a mandaria embora antes dos 7 dias? Mas ele não foi falar com ela. Não naquele dia. No 6º dia, Juliana acordou sentindo-se bem pela primeira vez. A tosse havia praticamente sumido. Tinha ganhado um pouco de peso. Sofia estava saudável, corada, até sorrindo mais. Dona Carmen trouxe o café da manhã e sentou-se com ela. Amanhã é o 7º dia, disse a senhora, gentil, mas realista. Você já pensou o que vai fazer? Juliana havia pensado. Não parava de pensar. Vou procurar um abrigo, ver se consigo uma vaga, procurar programas de assistência, tentar recomeçar. E o doutor Ricardo? Ele deixou claro. 7 dias, eu respeito isso. Dona Carmen balançou a cabeça. Sabe, ele está diferente. Nesses últimos dias, eu vi algo nele que não via há anos. Ele sorriu ontem. Sorriu de verdade quando ouviu a Sofia dando risadinha no jardim. Pode não parecer muito, mas para ele é um milagre. Não quero criar falsas esperanças, Dona Carmen. Ele está sendo generoso, mas ele quer ficar sozinho. Ele disse isso. Às vezes a gente diz o que acha que precisa dizer, não o que o coração quer. Naquela noite, Juliana não conseguiu dormir. Amanhã seria o 7º dia. Teria que ir embora, voltar para a incerteza. E apesar de estar melhor fisicamente, a ideia de voltar para a rua, mesmo que temporariamente até conseguir ajuda, a apavorava. Às 3 da manhã, tomou uma decisão. Não podia ficar. Não podia ser um peso. Não podia fazer Ricardo reviver dores que ele estava tentando enterrar. Escreveu um bilhete, simples, agradecendo tudo, explicando que precisava seguir seu caminho. Pegou Sofia já dormindo. Pegou a mochila. Olhou uma última vez para aquela casa que, por 6 dias, tinha sido um lar. E saiu pela madrugada, antes que o sol nascesse, antes que Ricardo acordasse, antes que ele pudesse impedir. Mas Juliana não sabia de uma coisa. Ricardo também não estava dormindo. E ele viu, pela janela do quarto, 2 silhuetas pequenas deixando a propriedade no escuro. E pela primeira vez em 3 anos, Ricardo Almeida sentiu algo que não sentia desde que Isabela morreu. Pânico de perder alguém que amava. Ricardo não pensou 2 vezes. Vestiu o primeiro jeans e camiseta que encontrou, pegou as chaves do carro e saiu correndo. 4 da manhã. Ruas vazias. Passou pela casa de hóspedes.
Porta entreaberta. Cama arrumada. Um bilhete na mesa. Senhor Ricardo, obrigada por tudo. Esses 6 dias foram os melhores da nossa vida. Mas não posso abusar mais da sua bondade. Vi a dor nos seus olhos quando olha para Sofia. Vou procurar ajuda. Vou fazer do jeito certo. O senhor me salvou. Agora preciso me salvar sozinha. Obrigada por tudo, Juliana. Ricardo amassou o papel. Correu para o carro. Rua Glicério. Abrigo Casa da Esperança. Portão fechado. Tocou a campainha. Uma funcionária sonolenta, irritada. Estou procurando uma moça. Juliana, 28 anos, bebê de 4 meses. Não atendemos madrugada, só a partir das 8. Ela pode estar esperando na porta. Não tem ninguém. Voltou para o carro. Igreja do Socorro Divino. Fechada. Não abre antes das 7. Ligou para Dona Carmen. Ela foi embora. Saiu de madrugada. Você sabe onde ela iria? Meu Deus! Ela mencionou o albergue municipal da Sé. Ricardo acelerou. 7h15 da manhã. Albergue lotado. Dezenas de pessoas. Fila. Cheiro forte. Suor, urina, desinfetante. Passou pelos grupos procurando. Nada. Entrou no saguão. Perguntou para funcionários. Ninguém com bebê. Estava saindo quando ouviu. Um choro de bebê. Fraco. Vindo de um canto afastado, perto dos banheiros. Ricardo correu. Juliana estava caída no chão, de costas contra a parede. Sofia chorava no colo dela. Juliana tentava acalmar a filha, mas os olhos estavam fechados, o rosto pálido, os lábios roxos. Juliana! Ricardo caiu de joelhos. Juliana, olha para mim! Ela abriu os olhos devagar. Sussurro rouco. Não, consegui. Andar mais. Ele tocou a testa dela, queimando. Pegou o pulso. Fraco. A tosse. Voltou. Forte. Ricardo pegou Sofia, puxou Juliana. Vamos, agora, hospital. Não, vão tirar ela de mim. Ninguém vai tirar nada. Confia em mim. Carregou as duas até o carro. Juliana pesava menos que uma criança. Acomodou no banco de trás. Sofia nos braços dela. Dirigiu como nunca tinha dirigido. 15 minutos. Hospital público mais próximo. Entrada de emergência. Preciso de ajuda. Ela está muito mal. Uma enfermeira veio. Olhou para Juliana. Olhou para Ricardo. Olhou para o carro importado. Precisa fazer a triagem primeiro. Pega a senha ali. Triagem? Ela está desmaiando. Todo mundo aqui está mal, senhor. Tem fila. Ricardo olhou ao redor. Corredor lotado. Pessoas no chão. Macas ocupadas. Uma mulher gritando de dor. 2 horas de espera. Talvez 3. Pegou o celular. Ligou para o Dr. Henrique. Preciso de você no Hospital Santa Mariana. Agora. É emergência. Voltou para o carro. Dirigiu mais 15 minutos. Hospital particular. Entrada limpa, organizada, vazia. Entrou com o carro buzinando. Preciso de uma maca. Agora! 2 enfermeiros vieram correndo. Ricardo colocou Juliana na maca, segurou Sofia. Pneumonia. Estava em tratamento. Recaída. Febre alta. Pulso fraco. Levaram ela para dentro. Ricardo seguiu, Sofia chorando em seus braços. Senhor, o bebê não pode entrar na área de emergência. Então arruma alguém para cuidar dela. Eu não vou deixar aquela mulher sozinha. Dr. Henrique chegou. Entendeu a situação imediatamente. Ricardo, deixa comigo. Você cuida da bebê. A mãe precisa saber que a filha está bem. Ricardo olhou para Juliana sendo levada. Olhou para Sofia. Decidiu. Salva ela, por favor. Uma enfermeira trouxe fórmula infantil. Mamadeira. Ricardo preparou com mãos trêmulas. Testou a temperatura. Ofereceu para Sofia. A bebê sugou desesperada. Finalmente se acalmou. Ricardo sentou na sala de espera, alimentando ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. 2 horas depois, Dr. Henrique saiu. Ricardo se levantou, Sofia dormindo em seus braços. Como ela está? Estável. Pneumonia bilateral aguda, sistema imunológico comprometido. Vai precisar ficar internada. Antibióticos intravenosos. 1 semana, talvez mais. Faça tudo o que for necessário. Dr. Henrique olhou para ele segurando o bebê. Ricardo, você tem certeza?
Pela primeira vez em 3 anos, eu tenho certeza de alguma coisa. Ficou no hospital o dia todo. Quando Juliana acordou à tarde, confusa, a primeira coisa que perguntou: Sofia, está aqui? Ricardo entrou com a bebê. Está bem? Está segura? Juliana começou a chorar. Soluços sacudindo seu corpo fraco. Desculpa, eu só queria... Escuta, você vai ficar aqui até estar recuperada. Eu vou cuidar da Sofia. E quando sair, você não vai para a rua. Não vai para abrigo. Você volta para minha casa, para ficar, de verdade, sem prazo. Por quê? Ricardo olhou para Sofia, depois para Juliana. Porque em 6 dias vocês me lembraram do que é estar vivo. Você devolveu mais que uma carteira. Devolveu a vontade de viver. Naquele quarto de hospital, entre antibióticos e monitores, algo se curou. Não era só o corpo de Juliana. Era o coração de Ricardo. 10 dias depois, Juliana recebeu alta. Ricardo estava lá, claro. Tinha ido ao hospital todos os dias com Sofia. No carro, voltando para casa, Juliana ia em silêncio. Você está quieta. Ricardo observou. Estou com medo de acordar e descobrir que isso é um sonho, ela admitiu. Ricardo parou o carro. Olha para mim. Você devolveu minha carteira quando poderia ter ficado com o dinheiro. Você lutou pela sua filha quando o mundo dizia para desistir. Você me salvou também. Eu estava morto por dentro. Vocês duas me trouxeram de volta. Juliana apertou a mão dele. E agora? Agora você mora na casa. Como família. Você se recupera, procura emprego quando estiver pronta. E Sofia vai ter tudo o que precisa. Não posso aceitar sem fazer nada em troca. Então ajuda a Dona Carmen na casa. Recebe um salário justo. E eu... Ele hesitou. Eu fico perto de vocês também. Chegaram em casa ao entardecer. Dona Carmen tinha preparado uma festa pequena. Balões, bolo, um banner, bem-vinda de volta. Fernando, o irmão de Ricardo, estava lá. Eu investiguei tudo. Sua história é real. Desculpa por ter julgado errado. Você estava protegendo seu irmão. E agora vou ajudar vocês também. Fernando estendeu um cartão. Sou advogado. Vamos regularizar tudo. Pro bono. As semanas se transformaram em meses. Juliana ganhou peso, vida nos olhos. Trabalhava com Dona Carmen. Recebia salário. Tinha dignidade. Sofia crescia saudável, rindo, engatinhando. E Ricardo se transformou. Voltou a sorrir. Passou a ir no parque com Sofia e Juliana aos domingos. 6 meses depois, Juliana bateu na porta do escritório dele. Consegui uma vaga num curso profissionalizante, ela disse. E achei um apartamento pequeno. Pensei que talvez... Você quer sair? A voz de Ricardo saiu assustada. Não, mas já faz 6 meses. Preciso aprender a andar com minhas próprias pernas. Você é o pai que ela conhece, Ricardo. Ela chama você de Caco. Você é a primeira pessoa que ela procura quando acorda. Ricardo sentou-se pesadamente. É errado? Eu me apegar assim? Como seria errado amar uma criança? Juliana se aproximou. Você me deu vida nova. Deixa eu te dar algo em troca, uma família, diferente, mas real. Ricardo olhou para ela. Viu a mulher forte que ela tinha se tornado. Não vai pro apartamento, fica aqui, na casa principal. Tem quartos vazios. Fica como família. Você tem certeza? Eu nunca tive tanta certeza de nada na vida. 1 ano depois, Sofia dava os primeiros passos no jardim. Ricardo estava de um lado, Juliana do outro. Vem, princesa! Vem pro Caco! Ricardo encorajava. A menina deu 3 passos e caiu nos braços dele. Ricardo a ergueu, girando, ambos rindo. Juliana tinha terminado o curso e conseguido emprego. Dona Carmen trouxe limonada. Uma família linda. Era verdade. Uma família não convencional, mas real. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Ricardo e Juliana sentaram na varanda. Você se lembra daquele dia na Avenida Paulista? Ricardo perguntou. Lembro. Você perdeu a carteira. Melhor coisa que me aconteceu. Ele olhou para ela. E se você tivesse ficado com o dinheiro? 8.000 reais teriam acabado. Mas isso,
Ela gesticulou para a casa. Isso é para sempre. Eu devolvi uma carteira e ganhamos uma família. Ricardo pegou a mão dela. A gente se salvou um ao outro. Eles ficaram ali em silêncio enquanto a noite caía. Sofia dormia tranquila lá dentro. 3 anos antes, Ricardo havia perdido uma filha e jurado nunca mais amar. 6 meses antes, Juliana estava na rua, sem esperança. Agora tinha uma segunda chance. Às vezes, quando Ricardo passava pela Avenida Paulista, parava em frente àquele restaurante. Olhava para o lugar onde perdeu a carteira e sorria. Porque naquela calçada, o destino tinha escrito uma história diferente. Uma história sobre como devolver algo que não é seu pode mudar vidas inteiras. Uma história sobre como o amor pode renascer. Uma história sobre como família não é sempre sangue. Às vezes é escolha, é presença, é amor incondicional. E Ricardo sussurrava: obrigado por ter perdido aquela carteira, porque às vezes perder algo material é encontrar algo eterno. E às vezes, o que parece ser o fim é apenas um novo começo. Quantas vezes a vida colocou uma carteira na sua mão e você precisou escolher entre o que era fácil e o que era certo? Juliana devolveu dinheiro, mas recebeu algo que nenhum banco guarda: família, cuidado, segunda chance. Se essa história te tocou, prova que ainda existe bondade. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com alguém especial e comenta esperança para essa mensagem alcançar mais corações. Seu gesto aqui pode ser o início do recomeço de alguém que hoje pensa em desistir só.